Boa tarde, crianças. Estou aqui mais uma vez para termos aula bíblica. Nesta aula, você escuta histórias sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. E então, no dia de hoje, você vai escutar uma história sobre um menino, uma criança. Ah, ficou curiosa? Ficou curioso, Bruninho, para saber quem é essa criança? Ah, com certeza você quer saber. Mas eu acho que você já ouviu falar sobre esse menino. Ah, é um menino. Vou falar sobre uma criança, um menino. Mas antes da gente começar a nossa aula, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Você pode orar aí no seu lugar e falar com Deus, porque Deus te ouve. Não é porque você é uma criança que Deus não se importa. Deus se importa com você. Deus escuta a sua oração. Deus enxerga você lá do céu. Você sendo pequenininho, pequenininha como você é, Deus te ama com um amor bem grandão. Deus cuida de você. Ele sabe o seu nome, ele sabe quem você é. Então vamos falar com Deus? Vamos falar com ele? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu te agradeço porque o Senhor me enxerga. Eu te agradeço porque o Senhor me ama. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família. Obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde. Obrigado, Senhor, pela minha casa. E obrigado, Senhor, pela tua palavra que eu vou aprender nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ensinar uma música para você que fala sobre como será ouvir a voz de Deus, porque essa criança que eu vou contar a história para vocês ouviu a voz de Deus. Como será ouvir a voz de Deus? Como? Oi! Será que é assim? Ou será que é bem baixinha? Ou será que é lá no coração que a gente sente? Como será? Escute a música. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir. Fácil, não é? Então vamos ficar em pé. Chama todo mundo aí para cantar junto com você. Vamos lá? Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir. Sim, pode sentar no seu lugar. Você quer ouvir a voz de Deus? Então,
Você pede para o papai ou a mamãe, quem está aí com você que já sabe ler, peça para ler a Bíblia, a palavra de Deus. E aí você escutando a palavra de Deus, você vai conhecendo Deus e você vai ouvir a voz dele, a vontade do Senhor para a sua vida. Conforme você for crescendo, você vai entendendo como que é ouvir a voz de Deus. E na história de hoje, existia uma mulher chamada Ana. E ela era de uma família onde tinha um homem, o esposo dela, chamado Eucana. Vamos falar o nome do homem? Eucana. O seu Eucana tinha a esposa chamada Ana. Muito fácil esse nome, não é? Fala junto comigo. Ana. A dona Ana, ela queria muito ter um filho e no dia da festa, quando eles foram ao templo, ela foi e não conseguia comer. Lá na mesa onde estava servido tantas comidas gostosas e tantas bebidas gostosas, ela não conseguia comer. Ela ficava triste, muito triste, sabe por quê? Porque a outra esposa que o seu Eucana tinha ficava rindo da cara dela, porque essa outra esposa tinha muitos filhos. E naquela época, quando uma mulher tinha muitos filhos, ela se exaltava, ela se achava abençoada. E a que não tinha nenhum filho ficava triste, cabisbaixa. E nesse dia da festa, a dona Ana estava muito triste porque ela queria muito ter um filho e não conseguia. E então ela foi ao templo, à casa do Senhor, e foi orar. E ela orava e orava, só que ela não falava alto, ela só mexia a boca. Só fazendo, balançando assim, ó, sem sair som. E o homem, o sacerdote, o seu Eli, que era como se fosse o pastor hoje, ele olhou aquela mulher só mexendo os lábios. Ele pensou, essa mulher deve ter bebido alguma coisa e está agora bêbada, só mexendo a boca. Quem essa mulher pensa que é para fazer isso aqui na casa do Senhor? E então ele foi lá falar com ela. E aí ele disse, mulher, por que você está assim, desse jeito? E ela disse, Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou aqui fazendo um pedido a Deus. E sabe o que o seu Eli disse? Vai em paz, mulher, e que o Deus do céu realize o desejo do seu coração. Quando Ana ouviu isso do sacerdote, ela levantou, enxugou o rosto e foi lá para a mesa e comeu e se alegrou, não ficou mais triste. E o seu Eucana, a dona Ana e a outra esposa e os outros filhos da outra esposa voltaram para casa. E Deus concedeu o desejo da dona Ana. Com o passar do tempo, ela engravidou e o menino nasceu. Era um menino lindo. Ela colocou o nome dele de Samuel. O Samuel nasceu. Mas crianças, quando ela estava aqui, ó, no templo, orando, ela fez uma promessa. Quando ela pediu e prometeu algo ao Senhor. Ela prometeu que se Deus desse um filho para ela devolveria ele para Deus. Que coisa séria! Que coragem dessa mulher! Ela queria tanto um filho e quando ela tivesse esse filho, ela ia devolver ele para Deus? Será que ela se esqueceu? Vamos ver. Depois que o Samuelzinho nasceu, ela cuidou dele, amou, amamentou, fez roupinhas para ele, cuidou tão bem dele, mas chegou o tempo que ele cresceu, parou de mamar na mamãe Ana
e ela teve que cumprir a promessa. Que coisa difícil, não é? Ela ia entregar a criança e chegou o dia. Tinha aquela festa todo ano que todas as famílias tinham que ir ao templo festejar. E chegou o momento da dona Ana cumprir a promessa que ela tinha feito para Deus lá no passado. E será que ela fez? Será que ela cumpriu essa promessa, crianças? Na próxima história, na aula bíblica, você vai saber se ela cumpriu essa promessa ou não. Mas agora eu quero ensinar versículo da palavra de Deus que diz assim: o meu coração se alegra no Senhor. Repita comigo: o meu coração se alegra no Senhor. Mais uma vez: o meu coração se alegra no Senhor. Quem falou isso foi Ana, depois que Deus respondeu a oração dela. Ela teve o Samuelzinho. E então, crianças, vocês viram que a Ana, ela pediu ao Senhor e Deus escutou a oração de Ana. E na próxima aula vocês vão saber se Ana cumpriu a promessa dela. E vocês vão continuar vendo a história do Samuel. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa história que nós estamos aprendendo sobre a vida de Samuel. Nos abençoe, Senhor, para que possamos falar com o Senhor, crendo de todo o coração e sabendo que o Senhor nos ouve. O Senhor escuta as nossas orações e responde ao desejo do nosso coração. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima aula. Tchau!